Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje leremos o livro de Lucas, no capítulo 22, e nos versículos de 39 a 46. Aprendendo a orar com Jesus. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-lhe de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aparecendo-lhe um anjo do céu, que o confortava. E pondo em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que palavra gloriosa, meus irmãos! O Senhor Jesus é o modelo de uma vida de oração. A vida exemplar de oração do nosso amado Salvador Jesus será sempre um modelo inspirador para aqueles que desejam buscar a Deus. Tudo o que Jesus nos ensinou no seu ministério terreno, quer pregando, quer ensinando, quer curando, quer expulsando os demônios, quer ressuscitando mortos, realizou sobre a firme base da oração e da comunhão com o Pai. Ele nos ensinou que se aprendermos a orar corretamente, no nosso devocional diário, o Senhor nos suprirá de tudo quanto precisamos, segundo o seu querer, para realizar a sua obra. Em Jeremias, no capítulo 33 e versículo 3, diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Podemos entender que Jesus é um modelo de uma vida cristã e ele nos ensinava o caminho da oração. O Mestre não perdia a oportunidade de falar com o Pai Celestial. Ele, em seus ensinamentos, deu o exemplo de Marcos, no capítulo 1 e versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Em seus momentos de devocional pessoal, o nosso Senhor sempre buscava um lugar secreto. Ele nos apontou o valor desse tipo de oração, quando nos ensinou a oração que é modelo, a oração do Pai Nosso, que está em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 9 em diante. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Jesus também orava em pequenos grupos. No livro de Lucas, capítulo 9 e versículo 18, diz assim: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos. Jesus nos ensina que isso fortalece muito a comunhão entre os irmãos e também nos ajuda na evangelização de visitantes. Jesus também orava em público.
Lá em João, no capítulo 11 e versículo 41, diz assim: Tirando, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Essa passagem nos remete à ressuscitação de Lázaro. Ele nos ensina que a oração em público, ela deve ser, em primeiro lugar, exaltar a soberania e a majestade, a grandeza do Pai. Devemos entender, meus irmãos, que a oração, ela tem níveis e princípios que devem ser estabelecidos pelo nosso devocional diário. O princípio da paternidade, você reconhecer que o Senhor é o seu Pai. O princípio da autoridade divina na sua vida, que sem ela nós não existimos. O princípio da reverência, nós somos pobres e necessitados e carecemos da misericórdia de Deus. O princípio da prioridade, o Senhor Jesus é a nossa prioridade diária. O princípio da submissão, reconhecemos a grandeza de Deus na nossa vida. O princípio da providência de Deus, o pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. O princípio do perdão. Sem o Senhor Jesus, nós não somos nada. E sem os nossos irmãos caminhando ao nosso lado, nós também não podemos ver a Deus. O princípio da confiança divina, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. O princípio da adoração verdadeira, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Precisamos viver uma vida firme no propósito de não abrir mão do nosso tempo de oração. Precisamos reconhecer que Jesus é necessário e é a fonte de tudo que nós temos na nossa vida, espiritual, material e intelectual. Sem Ele não somos nada. Eu te abençoo, fique na paz e até mais.